O Juventude Periférica de hoje está aqui com o Max Maciel, ele que é integrante do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do Distrito Federal, mobilizador social, pedagogo e coordenador geral da Central Única das Favelas. Ele vai falar sobre a divulgação da pesquisa que foi realizada pela Companhia de Planejamento do DF, a Codeplan, acerca do perfil dos jovens aqui da região. Max, você como conselheiro do DF, pedagogo e atuante nas questões de juventude aqui da cidade, como avalia os dados desse relatório? Realmente, dizer um oi a todos os Juventude Periférica, prazer estar aqui com vocês. Na verdade é um dado que não pode ser classificado como uma pesquisa ampla, né? Foi na verdade um grande apanhado que a Codeplan fez de vários outros órgãos que aglutinam dados, mas é sempre importante a gente compreender o que a juventude deve estar situada. Então, apesar de não ser uma pesquisa ampla, que eu considero que é necessário ser feita, eu avalio como positivo o que foi apresentado justamente para poder começar a dialogar melhor sobre políticas públicas e compreender melhor um pouco do que é a juventude no Distrito Federal. Olha só, Max, para você ter noção, a pesquisa da Codeplan aqui, em determinado aponta que em 2010, mais de 17% dos jovens entre 15 e 17 anos da Ceilândia, São Sebastião e Samambaia, são consideradas aí cidades menos favorecidas economicamente, diziam ter rendimento proveniente de alguma ocupação. E em contrapartida, lá do Sul, Cruzeiro e Brasília, tem uma renda per capita mais alta no DF, apresentaram os números de menor percentuais, né, com jovens com menos percentual que está trabalhando na faixa etária de 15 a 17 anos. Por que os jovens da periferia estão entrando cada vez mais cedo aí no mercado de trabalho? Então, se a gente for pensar no primeiro momento, a gente pode achar isso super positivo, né? Pô, bacana que a nossa galera está trabalhando, enfim. Mas na verdade isso nos preocupa porque essa forma como essa juventude está entrando justamente por uma necessidade de complementação de renda, ou porque assumiram a família cedo, o que não quer dizer que isso seja ruim, mas em detrimento das outras cidades, mostra que há uma parcela da juventude no Distrito Federal que tem se focado mais ao estudo, passando mais tempo desempenhando atenção ao estudo, ao aprimoramento de técnicas, ao conhecimento, do que necessariamente ao trabalho. Então, isso diz o quê? Que nas nossas comunidades a gente tem estudado menos e começar a entrar no mercado de trabalho para poder sustentar toda aquela nossa rede, nossa família, ou complementar nossas rendas, né? Então isso é preocupante. O ideal é que essa nossa juventude também pudesse desempenhar mais atenção ao estudo nessa faixa etária. Pois é, Max, é nesse ponto agora que eu vou tocar na questão da escolaridade. Isso é um dado meio preocupante, segundo o relatório também, porque como é que fica a vida do jovem quando ele começa a se ocupar mais cedo, né? Como que fica o rendimento escolar desse jovem? Uma vez que essas cidades citadas, Samambaia, São Sebastião e Ceilândia, é onde contém também os maiores índices de analfabetismo aqui da cidade. Isso é um fator negativo também para os jovens. Não, total. E aí é o seguinte, na verdade, o que acontece? Pela faixa etária, 17 a 20 e poucos anos, essa faixa etária está concluindo o ensino médio, né? Então isso traz uma coisa preocupante, porque a gente precisa começar a rever metodologias e ações pedagógicas na nossa escola. A nossa escola está falida, cara, no seu conceito pedagógico, não no seu conceito enquanto se propõe ao Estado. Você tem jovens que entram no ensino médio, no primeiro ano eles evadem do processo porque a escola não é atrativa, ele tem que se preocupar com a sua questão de renda, não porque ele quer simplesmente ser autônomo ou porque ele quer ter sua autonomia financeira, mas porque é uma questão de necessidade. Então é óbvio que se o jovem começa a trabalhar mais cedo, e não estou falando de trabalho complementar, porque qualquer jovem pode trabalhar e estudar. A questão é que tipo de trabalho é esse? Que tipo de estudo é esse? Né? Obviamente, se ele pudesse trabalhar e estudar nas áreas onde ele deseja, mas em tese não é isso. Então, ele trabalha de manhã, em sua grande maioria, de forma braçal ainda, quer dizer, despejando de forma braçal. Ele chega à noite, que é em tese o horário que eles estão, em sua maioria, estudando, cansados, desmotivados, obviamente no segundo dia eles não vão. Então a gente precisa repensar o ensino médio no Distrito Federal, não só no Distrito Federal, no país inteiro. A gente precisa pensar como agregar essa juventude, a que ele possa trabalhar sim, mas ele possa trabalhar e estudar no que ele se dispõe a fazer, no que ele quer a fazer. Eu acho que a gente gera muito capital no Distrito Federal especificamente, muito capital para o servidor público. Não tenho nada contra o servidor público,
mas a gente perde muito na ineficiência de geração de pesquisa, de conhecimento, de ciência e tecnologia, de mão de obra qualificada em outros setores que são tão quanto o serviço público bem remunerado. Então a gente tem uma cultura no Distrito Federal, por ser uma cidade administrativa muito forte, a gente tem perdido um outro campo. Então eu acredito que a gente perde nas nossas comunidades pela necessidade de trabalhar cedo, perde porque nossas escolas não são adequadas, não são eficientes e a pedagogia é horrível, e aí, meu cara, vira uma bomba relógio de daqui para 20, 30 anos. Agora, então, dentro dessa política aí de educação, você acredita, o que você acha que pode ser feito, e precisa ser feito, para inserir os jovens então, no mercado de trabalho, sem prejudicar eles nessa parte de alfabetização? Na verdade é o seguinte, a gente precisa ter uma coisa mais completa. A gente precisa primeiro, e já tem sido discutido, e a gente no Conselho tem feito isso, quer dizer, discutir Brasília uma educação integral. O primeiro passo, o desafio nosso é compreender. E educação integral não é imaginar que uma pessoa, que um jovem, que uma criança vai ficar o dia todo na escola. É compreender a cidade todo como um processo. A gente é uma grande cidade-escola. Então ele pode ficar na escola de manhã aprendendo o que vem aprendendo, o que o currículo pede, mas à tarde ele pode ir no teatro da sua cidade, as que tem, ele pode ir num ponto de cultura, ele pode visitar uma instituição privada dentro da sua cidade, quer dizer, ele pode fazer uma série de ações, Vila Olímpica, outros projetos sociais, outras ações pedagógicas, quer dizer, que não necessariamente seja só a escola, porque o modelo da escola ela se isola da sua comunidade já com a barreira de um muro, né? Ela bota um muro físico e um muro invisível entre o que é aquela escola e o que é aquela sociedade, como isso não dialoga, essa é a grande dificuldade de se dialogar. Então o que a gente precisa entender, primeiro, uma escola integral, mas não integral só na sua composição, mas integral com a cidade, quer dizer, integrar a cidade, ser uma cidade-escola, e o ensino médio reformular o programa e reformular o que é curricular do ensino médio, incluindo também o ensino profissionalizante aí, para as novas tendências que o Brasil vem se desenvolvendo e se despertando. Eu acredito que esse é um caminho que a gente tem que pensar para daqui a 20, 30 anos. Nós vamos ter a Copa do Mundo ali, a longo prazo, até porque não se muda a educação com um ano, cara. Não se faz isso em um ano, se faz isso em uma formação, você precisa formar. O Brasil vai ter esse parque tecnológico e biofábrica. Como é que a gente atrai grandes empresas para cá? Não só pelo atrativo fiscal, não só pelo atrativo de áreas sendo destinadas, mas e a qualificação de mão de obra para eles? Tem empresas que não querem se instalar em Brasília porque o ônus tem que trazer equipe dele de fora, São Paulo, de outras áreas, então eles preferem ficar lá. A gente precisa almejar o mercado. Brasília ser um mercado produtor e gerador de conhecimento, de tecnologia, de mão de obra qualificada e capacitada para o que é isso. Então nós temos que discutir educação integral pensando na sua integralidade de cidade, foco no ensino médio para uma mudança curricular e aí focando no profissionalizante para as novas tendências e institutos federais aí, institutos de tecnologia que já tem em Brasília, de educação profissional como o ICP em Ceilândia, a ETB em Taguatinga e os próprios UFB, escolas formadoras, não para formar mecânico ou garçom, não, nada contra a quem trabalha, porque esse mercado está saturado, esse mercado se resolve. Nós temos que qualificar o pessoal para o novo mercado que vem aí. Geração de aplicativos para mobile e tablets, conhecimento biofábrico, conhecimento tecnológico, quer dizer, uma série de outros impulsionamentos que a gente possa gerar no setor do desenvolvimento. A educação precisa focar nisso. Tá bom, então, aproveitando então o gancho aí, por você fazer parte do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do Distrito Federal, o que você acha que na prática, quais são as políticas públicas, você enquanto conselheiro, que o Conselho que ele pode ajudar na elaboração e execução desse trabalho? Então, Edicivaldo, olha só, o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do Distrito Federal, ele elencou essa sua primeira leva de discussões, aí já há quase um ano, 4 prioridades. Então a gente priorizou a educação, priorizou o desenvolvimento econômico, combate às desigualdades sociais, priorizou a saúde e priorizou o transporte. Então o Conselho não vai formular política, o Conselho vai priorizar o que em cada área deve se almejar. Então, por exemplo, a gente tem aí na questão da saúde
não uma discussão só sobre o modelo de gestão. Isso o modelo de gestão já se tem. O Brasil, inclusive, é referência para outros países do próprio SUS. Apesar do gargalo que o SUS tem, se a gente comparar o Brasil com o resto do mundo, nós temos um grande plano de saúde para a população, cara. Essa é a grande realidade. Se você passar mal aí nos Estados Unidos, você está ferrado. Não tem atendimento para esse tipo de população. Mas a gente quer discutir, por exemplo, na saúde, que a saúde seja, por exemplo, produtora de um grande setor biofármaco, quer dizer, a gente ser autossuficiente em indústrias farmacêuticas no Distrito Federal. Isso gera emprego, isso gera autonomia, quebra de patente, remédios mais baratos. Você discutir novos setores de redes hospitalares de alto nível que tem mercado em Brasília. Você tem grandes hospitais como o Sírio-Libanês, Albert Einstein, que querem vir para Brasília. Eles precisam de uma área privilegiada no sentido de público, um lago, que é o público que essa galera se almeja. E também a gente discutir o parque científico na questão da saúde, quer dizer, produção de vacinas, produção de insumos, produção de uma série de outras coisas, quer dizer, ser autossuficiente. Isso é a questão da saúde. A questão do transporte, a gente criar um grande parque da mobilidade urbana. O Brasil tem condição de ter bolsões de estacionamento em locais estratégicos, fazer o uso do táxi. O brasileiro não usa táxi de forma eficiente, quer dizer, o cara que mora na 706 vai na 109 no restaurante, ele tira o carro da garagem, sendo que de táxi ele pagaria R$15, quer dizer, menos que um vale de parque que ele pagaria. Mas tudo precisa ser estudado, a gente está apontando, e obviamente a gente fazer um sistema integrado, quer dizer, precisa ter um alimentador, um tronco alimentador da mobilidade. Na questão do combate às desigualdades sociais e o desenvolvimento econômico, nós discutimos a priorização da questão do turismo e da cultura como eixo de desenvolvimento do DF. Não é só grande empresa, não é isso. O Brasil tem atrativo cultural, o Brasil tem atrativo turístico. Temos que saber potencializar isso. E potencializar como? Com formação, quer dizer, como é que a gente vai formar novos produtores, novos organizadores, os artistas dessa cidade, como é que a gente valoriza os artistas dessa cidade, quer dizer, então a gente coloca a cultura e o turismo como prioridade na discussão. E na educação, saiu aí uma coisa que a gente tem discutido, que é a educação integral e o foco no ensino médio profissionalizante. Quer dizer, então no conselho a gente quer pontuar o que Brasília quer. Se você perguntar para qualquer cidadão, na saúde precisa superlotar o hospital. Não, isso já está sendo feito com rede de atenção básica primária, aquela questão da saúde da família, precisa ser alimentada e fortificada essa política, que teve uma ausência de 12 anos. O que nós queremos discutir é o papel do conselho, é pensar daqui a mais 50. Mas aí pensando no foco para essa juventude entre 15 e 20 anos, para esse público específico, qual o pensamento? Então, tudo que nós temos discutido é para esse público. É um público que daqui a 10, 20 anos já é economicamente ativo, já vai estar sendo esses geradores. Nós estamos formando. Nós temos um gargalo no Distrito Federal de ausência de políticas, no Brasil inteiro, públicas para a juventude muito grandes. Nós não vamos conseguir resolver isso daqui a 2, 3, 4 anos. Então nós temos que discutir isso, bacana. Essa galera que já está com 15, 17 anos, a visão para ela é outra. Uma visão de a gente romper superações, romper e aproveitar o que está sendo feito. É isso que nós temos que pensar. O papel do conselho não é resolver agora, o papel do conselho é pensar daqui para frente. Mas bacana, mas aquele que hoje tem 2 anos de idade, daqui a 3 anos vai ter 15. O que espera para ele no Distrito Federal? É isso que a gente tem que pensar. Para quem já está, nós temos que otimizar o que já existe e aprimorar as políticas para atender essa demanda. Por quê? Esse jovem está defasado na sua escolaridade. Esse jovem, por estar desfasado na escolaridade, ele não vai conseguir uma profissão. Não estou falando de... Ele consegue uma profissão, mas em tese são profissões com baixo reconhecimento social, que a sociedade não reconhece. Então, o grande fator é esse. Bacana, você pode trabalhar de qualquer lugar. Mas se você ser um pintor na comunidade que pode representar grande coisa, que a gente valoriza muito, no setor da comunidade é baixo escalão. E não é baixo escalão. Precisamos aprimorar essas tecnologias, aprimorar esses conhecimentos, colocar em prática. Então, para essa juventude, que a gente precisa romper primeiro a barreira, uma barreira institucional. Do Estado não enxergar ele como uma ação criminal. A gente está discutindo essa juventude que você falou de 15 a 17 anos, então estamos discutindo para ele novos estágios e redução da unidade penal. Nós vamos discutir como é que a gente repara os anos de atraso de educação, como é que a gente qualifica esse público, como é que a gente insere esse público economicamente ativo. E outra, acreditando no que ele quer. Se o cara quer ser artista, por que ele não pode? Se ele quer ser pintor, por que ele não pode? Então, para esse público agora, isso nós estamos provocando nesse sentido.
A missão do Conselho é pensar além, pensar daqui a 20, 30, 50 anos. O papel é fazer com que Brasília não vire, por exemplo, a cidade de Novo México, que é incontrolável, que é insustentável no seu controle, né? E ser uma cidade integrada, menos desigual. Quando nós estamos discutindo isso aí, pelo menos é o papel enquanto conselheiro que eu estou lá, como morar nessa cidade, eu quero romper a lógica do centro. Eu não quero trazer grandes empreendimentos para o centro. Tem que colocar empreendimentos como o Porto Seco lá em Santa Maria, colocar o parque biofármico lá no Riacho Fundo 2, Recanto das Emas, colocar na saída da BR-070 ali no final da Ceilândia um outro modal na questão de saúde. Tem uma série de coisas que a gente pode romper a lógica do centro. Né? O centro, como o Brasil, é diferente de outra capital, ele não é para todo mundo. O nosso centro não é para todo mundo. Basta você olhar o metrô fechar 11h30 da noite. Qualquer atrativo cultural que tiver aqui, nós estamos limitados, nós temos que voltar para casa cedo. Amigo. E final de semana você sabe como é que é Brasília. É vazio. Então o centro não é para nós. E nossas cidades sobram apenas as esquinas que querem inclusive nos tirar. Então acho que é um pouco do nosso desafio. Ou seja, então não só o jovem aí da cidade tem sérios problemas, como a população em geral, né? Todo mundo. Então é isso aí, pessoal. Agradeço ao Max pela presença aqui no programa Juventude Periférica de hoje. Até a próxima. Valeu, galera. Obrigado.